Graça e paz, campeões! Está começando mais um programa Louvor Brasil aqui pela TV Estilo. E olha só, você não pode esquecer. Segue a gente lá nas redes sociais, @tvestilo.tv e o meu Instagram, é claro, @Gessé_Almeida, tudo junto. Louvor Brasil é isso aí, é um programa que tem a proposta de adorar a Deus junto com a família brasileira. E olha só, gente, esse programa de hoje é especial, tá? Ele marcou geração nos anos 80, quando fez parte do time de Paquitos. Hoje, missionário no Níger. Ele vai cantar aqui pra gente, vai bater um papo e a gente tá muito honrado. Quer dizer, a TV Estilo se sente muito honrado pela presença dele. Com vocês, o cantor Alexandre Canhoni. Vem pra cá, Xande! Maravilha, maravilha. Rapaz, que benção. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Hein? O prazer é todo meu, poder falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem nos agraciado e a todo louvor a Ele. E o que nós vamos ver e ouvir aqui no Louvor Brasil? Ele me amou primeiro. Aí. Ele me amou primeiro, com o Xande. Maravilha.
especial Alexandre Canhone. O Xande, vem pra cá, Xande. Rapaz, que Uau. música linda, hein? Então, gostou? Essa música é de quem? Essa é a autoria própria. É O dele? Senhor me agraciou. Isso. Que maravilha. Ele me amou primeiro. A minha esposa, ela tem um programa, também pelo canal do YouTube, que se chama Ele Me Amou Primeiro. Então, eu falei, a gente tinha comentado, né? Olha, tem que ter um tema, né? Certo. Para isso tudo. E nada melhor do que o próprio Senhor, né? Deus é amor, né? É verdade. E Ele nos amou primeiro. Então, foi vindo a ideia da criação, Benção, Ele nos benção. criando, depois nos abençoando, e nós para o louvor da glória dele. Para falar, falar em compor, você já compõe há muito tempo? Ou foi depois que você se converteu? Não, já acho que desde a adolescência. Desde a Já tem algumas músicas, algumas coisas. Na verdade, eu venho na área de bandas, de grupos, de dança, uma série de coisas antes de Certo. aquela questão da Globo. Sim, sim. Então, eu já venho tocando com grupos de bandas desde os 12 para 13 anos. Aí já tinha composição, Com 14, eu acho que eu já comecei a escrever alguma coisa. 14 anos. Xande, eu queria falar do seu ministério, né? Você hoje é missionário lá no Níger, é isso? Isso. Eu queria até mostrar aqui, aproveitar, embora o Fábio, o nosso produtor, ele vai estar mostrando algumas imagens enquanto a gente fala, mas olha só, gente, aqui, deixa eu mostrar aqui, dá para aparecer aqui, Fábio? Dá para mostrar? Dá. Aqui, olha só, e aqui também, ó. Tô mostrando um pouquinho, né? Já vou te deixar o DVD também. Esse é o daqui DVD? É do projeto. Olha aqui, ó. Sonha esse sonho conosco. Que maravilha. Isso. Pode falar. Eu queria que você falasse dessa missão lá Da no missão, Níger. né? Então, na verdade, eu tive um impacto de Jesus na minha vida em fevereiro de 95. E logo depois, então, houve esse período de conhecimento do Evangelho, estudo bíblico. Então, me formei, fui me preparando, fiz escola teológica. Então, foi assim, um preparo por alguns anos, já fazendo missões urbanas. Então, em São Paulo, eu tinha uma carga, eu gostava muito de trabalhar com os mais pobres, os menos favorecidos, nessa questão dentro da sociedade. E eu comecei, então, a evangelizar já mendigos, moradores de rua, aqueles garotos que, tipo, drogados ali, que estão pelas ruas, pelas praças. Então, isso já foi algo que tocava o meu coração. E eu comecei, então, a fazer esse tipo de evangelismo. Quando eu me formei capelão, me formei no Brasil e também me formei nos Estados Unidos. Então, eu comecei na época do Carandiru, em São Paulo. Sim. Eu cheguei a levar a palavra lá também, então levava já violão, também louvores para a turma, trazer um pouco da palavra de Deus, uma esperança, enfim, trabalhar o psicológico daquela turma. E também no Hospital Municipal do Tatuapé, onde eu atuava como capelão também. Então, isso foi o início da minha jornada na questão de missão urbana. Logo depois, eu perguntei a Deus, foi até orando, falei, Deus, eu gostaria de falar do teu amor, do teu evangelho, para as crianças, jovens e adolescentes mais pobres do planeta Terra. Eu nem sabia onde era isso. Eu não tinha noção onde seria. E numa ministração que eu fui no sul de Minas, lá me falaram sobre Níger, que não é Nigéria, muitos confundem. E Níger, então, ele fica no deserto do Saara, ok? Oeste África, né? Estamos no continente africano. Já indo para 20 anos, desde 2002 foi quando eu pisei no Níger, primeira vez. 2002. E é uma nação quase... Quando eu cheguei, 99,9% muçulmano. Hoje já são 98% e alguma coisa. Porém, muito difícil, né? Não só da temperatura, do clima, da opressão religiosa. E lá, então, pisei em 2002, ouvi falar de Níger e sempre gostei de desafios. Então, tinha tudo a ver comigo, né? Tivemos mais de centenas de vezes pedradas na nossa casa, ameaças de morte, uma série de coisas. Em 2015 nós tivemos a nossa casa e base queimadas, né? Tivemos que fugir, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus. E como é que funciona esses translados? Você fica no Brasil um tempo, vai para lá, você está aqui,
no Brasil, quando você vai? Como é que funciona isso? Inclusive, eu venho por tempo em tempo. Até o Covid chegar, 2020, né, se não me engano. 2019, né, diretor? 19, mais 20, ou menos? por ali. Por ali. Então começou a mudar um pouco a nossa agenda. A gente começou a vir um pouco mais, teve o lockdown. A gente veio para o Brasil, ficou alguns meses a mais, né? Eu e minha esposa pegamos o Covid também. Certo. E aquela coisa toda, bem no início, né? Nós somos um dos primeiros 50 brasileiros a pegar, porque a gente, quando fecha as fronteiras, a gente vem para o Brasil, né? E já no voo de volta, a gente já pegou na conexão da França para cá. Então, a gente fica nesse ida e volta. Por exemplo, eu vim ao Brasil, eu vim fazer uma cirurgia, estou ainda em recuperação. E por isso estou aqui, a gente conseguiu estar marcando, mas já estou me recuperando e já retorno para a África. Que benção. Então, nessa ponte, né? Por quê? Então, hoje já tem toda uma equipe, são mais de 60 famílias de obreiros. Então, são trabalhos, tem filhos adotados, já tem netos. Então, a turma toda já toca tudo tranquilamente, sem a gente, com a gente. E até às vezes melhor que nós, porque são nativos, né? E eles falam os dialetos. A gente fala o francês na capital, eu me comunico através do francês, mas tem mais de 20 dialetos. Nós trabalhamos com mais de 10 tribos. Então, quando a gente, por exemplo, está no culto, está nos projetos das creches, no hospital, no presídio, então a gente tem abertura com o esporte também lá, a adoção à distância, trabalho de costura com as mulheres. Então, é uma gama de projetos que Deus foi agregando nesses anos. Né? E tem algum patrocínio? Como é que funciona essa questão? São doações, né? Então, temos algumas denominações que nos ajudam, tem alguns empresários que nos ajudam fixamente, mas a gente vai ter depois aí as redes, né? Níger, www.agdniger.com, @agdniger, ou seja, as pessoas podem contribuir e, enfim, fazer parte. Todos são bem-vindos porque é um projeto completamente que depende das doações. Certo. Fabinho com certeza vai colocar todas as informações para você poder doar, patrocinar e ajudar na obra missionária que é tão importante na esfera cristã, né? A gente vai conferir um clipe agora e parece que você gravou essa canção em espanhol, né? Isso, inclusive eu trouxe aqui também, porque muitos ainda gostam do CD. Eu, por exemplo, eu tenho no carro, aqui no Brasil, eu tenho o toca-CD também, porque eu gosto de pegar o CD, tudo. Claro, tem carros que não tem, mas eu adapto. Esse daqui está em espanhol, castelhano. E Fábio? Esse está em louvor e adoração. Também estão nas plataformas digitais. Entra lá, Alexandre Canhone, você vai ter vários idiomas. Esse está em espanhol. E a canção em espanhol? Vamos ver qual que a gente escolheu. Então vamos lá. Libre de la muerte. Então, estou livre da morte com Cristo. Glória a Deus. E esse é seu. Muito obrigado, muito obrigado. Olha só, a gente vai conferir esse clipe, depois a gente vai para um breve intervalo e a gente volta com esse papo que está muito interessante, que vai edificar a sua vida. Dios me libró de la muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Jesús cambió mi suerte, con él yo viviré. Dios me libró de la muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Jesús cambió mi suerte, con él yo viviré. El Señor es hombre de guerra, nunca pierde una batalla y nos fortalece para enfrentar el mal. Envía a sus ángeles para pelear al frente, nos libera del enemigo. Con Jesús avanzaré. Dios me libró de la muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Jesús cambió
mi suerte, con él yo viviré. Dios me libró de la muerte, ¿dónde está tu aguijón? Jesús cambió mi suerte, con él yo viviré. Cuando la iglesia ahora, revestida de la armadura, para quedarnos firmes en la lucha espiritual, el infierno tiembla, pues está derrotado, pagó un alto precio. Por mí Jesús Dios me libró de la muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Jesús cambió mi suerte, con él yo viviré. Dios me libró de la muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Jesús cambió mi suerte, con él yo viviré. Dios me libró de la muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Jesús cambió mi suerte, con él yo viviré. Dios me libró de la muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Jesús cambió mi suerte, con él yo viviré. Olá, tudo bem? Sou o Dr. Renilson Alves, criador do Nutrimais, o primeiro suplemento natural sem aditivos químicos. Ele é um combinado de princípio ativo de grãos, sem açúcar, sem conservante, sem espessante. É isso mesmo, vai atuar na sua diabetes, na sua hipertensão, no seu colesterol, e você vai emagrecer com saúde como se deve. Força, resistência, disposição, isso você vai ter, e é imediato. Batendo ele com fruta, você vai ver o que é realmente ter uma saúde. E olha, tem mais, adquirindo o Nutrimais, você vai receber o PDE, que é um programa para desintoxicar e emagrecer, que consiste em 5 tabelas. Então você vai surpreender, porque Nutrimais e o PDE formam o maior e melhor programa de desintoxicação e vai também regenerar a sua saúde. Nutrimais, experimente, você não vai se arrepender, você vai amar. Estamos de volta aqui no Louvor Brasil, gente. Hoje, o especial do Xande, o ex-Paquito, que agora é missionário no Níger, como ele já comentou aqui. E a gente vai saber muito mais. Bom, primeiro eu quero te parabenizar pelo clipe, né? Ficou show de bola, viu? Pois é, a gente conseguiu, foi numa dessas vindas e vindas ao Brasil, consegui com um time bem bacana, um pessoal crente, e aí juntamos a turma e conseguimos estar fazendo algumas gravações de alguns clipes. Ô Xande, você falou que gosta de desafios. Verdade. Você, por gostar, você já se sentiu um pouco... como é que eu posso dizer? Não é a palavra encurralado, mas assim, um pouco desconfortável entre alguns desafios, ou não? Você sempre mandou bem por gostar? Olha... Sempre encarou bem? Sempre encarei. Eu sempre encarei. Desde pequeno, na verdade. Então, eu viajava, lá atrás um pouquinho, só para terem uma ideia dessa pergunta. Então, eu comecei muito cedo, tanto na música, por exemplo, com 14 anos, eu já tocava em 2 bandas, e também jogava bola, então era goleiro, joguei no Cruzeiro 6 anos. E então eu estava na dúvida se eu seguia a carreira de futebolista, né? Ou ia ser goleiro, ou a parte de televisão mesmo, de música e teatro, que eu sempre gostei. Já me apresentava em programas locais, porque eu me mudei para Belo Horizonte, fui criado em São Paulo, e me mudei para Belo Horizonte com 11 anos. E lá então, na carreira de música, dança também, então já fazia parte de um grupo chamado Tobogã, que era de dança, street dance. Isso tudo com 14, 15 anos. Então eu sempre gostei de muito desafio. Tanto é que com 16 meus pais me emanciparam.
porque não dava conta de... Ele falou, já que você quer viajar, fazer as suas coisas, fazer seus shows e tudo mais, muito novo, então a gente vai te emancipar e você se torna responsável pelos seus atos. Então foi assim que aconteceu, tanto é que quando eu fui para a Globo, naquela questão de grupo, estavam procurando o vocalista da equipe dos Paquitos, e eu tinha 17 para 18 anos. Então eu já fui para o Rio, fui passando nos testes, então, e acabei entrando e sendo vocal do grupo. Mas eu já sempre gostei de desafio. Não, foi um grande desafio ir sozinho para a Rede Globo, para o Rio de Janeiro, depois me mudei para lá. Então, a minha vida sempre com desafios. Maravilha, maravilha mesmo. Eu queria falar com você um pouquinho sobre missões. Vamos lá. Quando eu fui criado na igreja, né? Quer dizer, nasci na Assembleia de Deus praticamente, e a gente via que missões, ele era uma pauta muito... continua importante, mas naquela época tinha muitos missionários. Eu, na minha opinião, acho que as igrejas todas investiam muito, enfim. Missões hoje, para você que já faz esse trabalho belíssimo, como é que para você, como é que você vê hoje missões entre as igrejas evangélicas e entre esses desafios? Vamos lá. Existe um romantismo missiológico muito grande. Eu quero fazer isso, quero ir para o campo, não sei o quê. Porém, as pessoas, às vezes, não ajudam nem dentro da casa dela mesma. Pois é. Essa é a questão da pergunta, né? Então, eu quero fazer missão, não sei o quê, na Índia. Mas, pelo menos, onde você congrega, você está fazendo alguma coisa da área social? Você está ajudando a se preparar, pelo menos limpar o banheiro do templo? Você está disposto a ajudar na cantina? Você está disposto a fazer alguma coisa ali pelo próprio pessoal de dentro dos seus irmãos? Pergunta às vezes se estão necessitando de alguma coisa. Você está prestando serviço ali na comunidade primeiro, para depois você estar pensando em fazer alguma coisa até fora. Eu acho que o preparo é muito importante. Quando Jesus fala, quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é muito interessante você entender esse significado de ser discípulo, um seguidor, um imitador de Jesus. Isso tudo tem que começar dentro de casa, tem que começar no meu quarto. Verdade. Eu não deixar minha cama desarrumada, porque senão no campo eu não vou ter babá ou pessoa que vá fazer isso para mim. E no campo eu tenho que ser exemplo em tudo para as pessoas. Então eu tenho que me preparar, começa comigo, começa eu negando si mesmo. Começa eu olhando mais para Cristo na sua obra, no seu ministério, na sua vida. Então, eu preciso estar, primeiro, me adaptando a ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, não religioso, mas fazer aquilo que Jesus faria, para que seja numa missão urbana, ou seja, levar uma sopa ou uma palavra amiga para moradores de rua, ou num hospital, ou num orfanato, ou numa creche, num asilo, enfim, fazer alguma coisa já de concreto aqui no nosso país, para ser inclusive um preparo para o que vai encarar lá fora. Porque esse papo, não, lá fora eu me adapto, é muito complicado. A gente, nesses 20 anos de campo, não só no Níger, nós tivemos um projeto há 13 anos na Índia também. Então, só que na Índia eram só 100 crianças, eram os Dalits, aquelas crianças que moravam no lixo, tudo. Então, tínhamos esse projeto e também projeto de costura para as mães deles. Ou para as crianças um pouco maiores, as mocinhas maiores que estavam no projeto. Então, hoje a gente só ajuda os obreiros, mas não tem mais essa creche. Foi depois dessa época do Covid também. Algumas pessoas não puderam continuar ajudando. Nós tivemos aí uma perda de 30%, 40% de ajuda. Por isso é importante você que está nos assistindo poder contribuir, que seja com R$1, R$2, aquilo que você puder. Certo. Então, tudo é muito bem-vindo. Então, esse preparo antes é muito importante. E também, por exemplo, eu quero ir para um país de Nigéria, por exemplo, que falam inglês, uma série de outras coisas. Procure estudar a língua daquele país, né? Procure estudar a cultura para você ter menos choque e chocar menos também quando você vai para um evangelismo. Então é muito importante o preparo. Mas uma outra coisa que eu vejo é que às vezes
as próprias denominações ajudam somente os missionários que são das denominações. Sim. Isso dificulta um pouco o chamado reino de Deus. Então, você que está nos assistindo, é claro que é importante, você congrega onde tem já um missionário que vocês ajudam, mas também, no mínimo, interceda, ore pelos missionários que estão não só dentro da denominação que você está, mas como um servo de Deus, como um discípulo de Jesus, porque é necessário a oração dos santos, é necessário também a ajuda, e então, no mínimo, interceda por todos os missionários. Uma vez, uma entrevista que eu fiz com você lá no Gente Interessante, você falou sobre algum trabalho no Brasil, né? Você Isso. tem ainda essa... Sim, nós temos trabalhos de ajudas, aquelas ajudas emergenciais. Emergenciais. Então, são mais de 20 pontos de comunidades ou favelas, porque às vezes eu falo favela e falo, não, é comunidade. Aí eu falo comunidade, é favela. Então, favelas, comunidades, fica bom para todos. E isso na Grande São Paulo. Então, nós temos equipes que, quando nós temos as doações, então hoje tem pastores também que vão levar uma palavra amiga. Então, já formou um corpo já também no Brasil. Então, eu não quero ajudar a África, quero ajudar os obreiros da Índia. Pode. Não quero ajudar a Índia nem a África, eu quero ajudar no Brasil. Pode também. Eu quero ajudar na África. Então, pode. Então, você tem essas 3 opções de ajudas de coração, aquilo que Deus toca e move para você poder. É isso aí, esse é o Alexandre Cagnoni, o ex-Paquito Xande, que é um missionário, e hoje veio com a esposa aqui, né? Tá nos bastidores. Isso, Giovana tá aí, a Giovana, né? Giovana, 21 anos casada. 21 anos? Tá certo, tá certo. A gente vai conferir mais um clipe, que é o Deus Fará, e a gente volta para estar falando de lançamentos. Vamos lá, Deus fará, né? Deus fará. E ele faz. Eu tentava caminhar sem a ajuda do Senhor. Percebi dentro de mim um vazio interior. Foi aí que comecei a buscar o meu Senhor. Minha vida entreguei a Jesus, meu Salvador. Deus fará mudanças em você. Tenha fé, é só acreditar. Deus fará um novo amanhecer. Tenha fé, é só você querer. Foi aí que comecei a buscar o meu Senhor. Minha vida entreguei
a Jesus, meu Salvador. Deus fará mudanças em você. Tenha fé, é só acreditar. Deus fará um novo amanhecer. Tenha fé, é só você querer. Deus fará mudanças em você. Tenha fé, é só acreditar. Deus fará um novo amanhecer. Tenha fé, é só você querer. Deus fará mudanças em você. Tenha fé, é só acreditar. Deus fará um novo amanhecer. Tenha fé, é só você querer. Tenha fé, basta você querer. Basta você querer. Eu tentava caminhar sem a ajuda do Senhor. Percebi dentro de mim um vazio interior. Aí, glória a Deus. Deus fará. Tá lindo também, né? Pois é. E essa canção é sua também? Também. A parte não é fraco não, hein? Glória a Deus, hein? Na verdade, essa área de composição, eu sempre fui aprimorando. Mas depois da conversão, o Senhor, Ele me agraciou assim com muitos hinos. Inclusive tem uma série, que foram 68 louvores. O Senhor deu numa... Assim, foi um negócio incrível. Eu estava também em consagração e o Senhor me deu uma bateria, foram 68, incluindo 10 louvores infantis. Então, saíram 5 álbuns e alguns deles traduzidos para alguns outros idiomas. Tanto é que tem em espanhol e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esses lançamentos. Então, mas sempre o Senhor tem me agraciado com louvores, com estudos bíblicos, que eu gosto bastante também. Então, no canal do YouTube, Alexandre Canhone, você vai ter vários temas ali, né, que a gente discorre dentro da palavra do Senhor. Que maravilha. Vamos ver o lançamento. Vamos lá, você então. vai nos presentear Então, aqui hoje. Então, hoje, esse daqui está em italiano. Olha só que Fábio. Olha que bacana. E esse tá. Lode e Adorazione. Yes. Esse está em francês. Rapaz, que bênção aqui, ó. Pois é, essa é a ideia do evangelismo para as nações, exatamente nessa área missiológica, né? Coreano. Olha. Ih, rapaz. Tá em coreano. Não sei se eu já fiz essa pergunta, mas são EPs ou é CDs mesmo? CD mesmo. Que mas todos eles têm nas plataformas digitais. Entra lá, Alexandre Canhone. Então, está lá no Spotify, todas as... Esse aqui está em alemão. Olha só. Então, que maravilha, rapaz.
que maravilha. Inclusive tem uma irmã e uns irmãos, ontem mesmo me mandaram uma notícia, né, que eles pegaram os louvores e vão traduzir para o alemão a parte daquele DVD que eu te falei, que eu te mostrei. Sim, esse aqui. Sonha esse sonho conosco. Que Vou fala mais uma vez. que fala do projeto, fala um pouquinho quem nós somos, o que fazemos na África. Então, esse é especificamente do Níger, né? Maravilha. Não fala da Índia. Mas então essa parte de louvores também é muito bacana. E Deus, não parei, né, de louvar tudo. E já está traduzido em hebraico. Então, assim que eu recupero da cirurgia, operei aqui o septo, então estou até falando um pouquinho mais tranquilo. Mas o que foi exatamente? Eu já tinha esse probleminha do desvio de septo, então até me atrapalhava um pouco na área de gravação e tudo, shows ao vivo. E agora, espero foi o tempo também, né, deu essa pausa para eu poder operar, me recuperar e retornar para a África. Vai até melhorar, inclusive, a parte da respiração, vai melhorar um pouco a questão do diafragma, então vai ser melhor. Por falar em lançamento, parece que eu vi um lançamento seu com uma moça. Teve da Nívia Soares. Ah, da Nívia. Isso, foi anteontem, se não me engano, a Nívia, nossa amiga, muito querida. Então, nesse projeto Para o Rei e pelo Reino, esse louvor está dentro do álbum, de um dos álbuns. Teve outras participações de amigos, por exemplo, a Ana Paula Valadão, a Ludmila Feber, que já está com o Senhor. Também o Nil, que era do Dominó, que se converteu. Tempo que eu não vejo. Muito querido também. Também a Nana e o Brinco, que é a filha da Baby Consuelo, também crente, o pessoal querido, estão morando na Califórnia agora. Azaf Borba, então o Daniel e Samuel, também uma dupla muito querida, compositor. Então tem vários amigos que participaram desse projeto que se chama Para o Rei e pelo Reino. Que maravilha. Ô, Nívia, na verdade eu vi de relance assim, o lançamento, né? Como a gente ia falar muito mais do seu trabalho, isso. De repente eu não fotografei que era a Nívia Soares, mas que benção, que Deus continue abençoando vocês e parabéns pelo lançamento. Poxa, obrigado, a gente que agradece a oportunidade de poder estar aqui, mais um espaço, que Deus te abençoe, te honre, né, nesse projeto, agora pela TV, e a você, sua produção, as pessoas que vêm, e que possa atingir, né, o objetivo é atingir corações, né? Atingir pessoas pela letra, pelo louvor, pelo evangelho, pelo testemunho. Então isso é muito importante, né? Então a gente que fica honrado, eu e minha família, poder ter mais um espaço para falar do projeto e de missões. Xande, eu queria que você olhasse para aquela câmera e você desse o seu recado, a questão, mais uma vez, das doações, de investir no reino, fica à vontade. Maravilha. Então eu queria agradecer mais uma vez. Sigam as redes, deve estar aí no rodapé da sua TV. Então, você tem lá o www.agdniger.com, o site onde tem as contas para você poder ajudar, o Pix, tudo. Também tem, sigam as redes, @Alexandre Canhone Oficial, @agdniger, então, pelo Instagram. Então, você pode seguir. Para os louvores, então, você pode seguir as plataformas digitais, como Spotify e outros. Você já digita lá o teu nome, já aparece. Alexandre Canhone, já vai aparecer os álbuns. Tem álbuns, por exemplo, tem até valsa, tem louvores remix, tem vários tipos e vários álbuns lá, que a gente ainda já está lançado lá, mas a gente ainda não fez a divulgação e os lançamentos. Então, mas tem muita coisa inédita lá. Então vai ser bacana, você pode usar inclusive o seu jogral, uma peça de teatro, algo missiológico, enfim. Então, agradecendo, que Deus abençoe a todos mais uma vez, Gessé, e a toda a sua produção, e que o Senhor seja o principal na sua vida, assim como Ele é na minha. Nós do Louvor Brasil, a gente só tem que te agradecer por você ter aceitado o nosso convite tão humildemente e falar aqui do seu ministério, né? Só temos que agradecer. Muito obrigado por ter vindo e as portas estão abertas, viu? Muito obrigado. Um abraço a todos. Tá certo. É isso aí, gente. O Louvor Brasil hoje foi especial do Alexandre Canhone, ex-Paquito Xande, que contou suas experiências, como também esse ministério lindíssimo para a glória de Deus. E lembrando, você cantor, cantora que queira se apresentar aqui
no Louvor Brasil é muito simples. Você deve fazer contato aqui com a produção e nós estamos de braços abertos para receber você aqui para adorar o Senhor junto. Mais uma vez, obrigado, Xande. E o Louvor Brasil volta na semana que vem.